Nossa aula de hoje é a mentoria de organização, é a última aula de mentoria de organização, e o nome da aula, o título da aula é Agora Vai. Vocês já tiveram uma base aí, né, de como formar uma rotina, como criar objetivos, como colocar esses objetivos. Aliás, agora vamos aprender como colocar esses objetivos dentro dessa rotina, tá? Então, agora que você já Hum. destrinchou a sua rotina, identificou onde precisa adaptar e o que precisa melhorar, é hora de colocar esses objetivos em prática. Vocês fizeram a lição dos 3 objetivos lá? Eu Ó, fiz. pedi para separar 3 objetivos, Uhum. né? Linkar tudo que vocês queriam fazer e separar, linkar não, listar, aliás, né? Tudo que vocês queriam fazer e separar 3 objetivos daqueles que vocês achassem mais urgente e não importante. Lembra disso? Né? Necessário e não importante, para a gente colocar eles na rotina. E aí, aula passada, a gente destrinchou toda a rotina, aprendeu a destrinchar. Até ele me mandou hoje, né, Edi? Falou, caraca, eu não pensava que em Hum. 15 minutos conseguia fazer tanta coisa. Quando Pior a que gente dá e parecia que. parecia que não, mas porque quando a gente destrincha a rotina, a gente percebe que nós estamos perdendo muito tempo com coisas desnecessárias, né? E quando a gente consegue linkar ali, colocar, listar toda a rotina e aí seguir certinho, a gente vê o quanto tempo que a gente tem sobrando e não sabe, achava que tinha tempo faltando, né? Só que a gente consegue achar os espaços que a gente fala, se pergunta, né? Caraca, o que que eu tava fazendo? Que tava me faltando tempo e agora não tá mais, né? Onde que eu tava deixando aí tomar, gastar o meu tempo, né? São os alugadores de tempo. E aí a gente consegue descobrir isso. E aí agora, Hum. então que vocês já fizeram tudo isso, agora vai. Então agora nós vamos encaixar aqueles objetivos dentro da rotina de vocês. E aí eu coloquei 3 passos aqui para que isso aconteça, tá? Que é só pegar o objetivo, falar, o objetivo é tal. Vou colocar ele dentro da rotina e pronto. Isso tende a não dar muito certo. Pode ser que dê? Sim, mas a probabilidade de não dar certo é maior, né? Porque você não só colocou o tema ali, só colocou o objetivo e não traçou uma meta para aquilo, um prazo, não destrinchou ele. Hum. Então, hoje a gente vai aprender a fazer isso. Primeira coisa, então, é selecionar os objetivos que serão implementados. Vai selecionar 2 objetivos, 3 objetivos, um objetivo que seja. Às vezes a gente pensa assim, cara, mas 3 objetivos é pouco, mas às vezes um objetivo já é difícil de implementar. Porque lembra que a gente está falando de uma construção de hábito, não é uma coisa para daqui uma semana, não é um passeio, não é um lazer, é uma construção de hábito. É algo que você vai colocar pensando que você não tem prazo para acabar, para terminar aquilo, porque ele vai fazer parte do seu dia a dia, parte da rotina. E se vier a acabar, você já vai colocar um outro objetivo no lugar. Então aquilo nunca vai ter um fim, de fato. Você sempre vai ter um objetivo rodando ali. Então, eu coloquei aqui, exemplos de objetivos, né? Que vocês poderiam ter colocado. Ler mais, estudar japonês, por exemplo, para quem está aqui no Japão, ter mais tempo com a minha família, me exercitar mais vezes na semana. E aí, quais objetivos que vocês colocaram aí? Vocês têm alguns dos objetivos que vocês colocaram aí para compartilhar? Japonês. Japonês. Indy, tem algum objetivo? Sim, terminar de arrumar aquele quarto, que eu não terminei ainda.
É um ótimo objetivo, organizar os armários. Ai, meu Deus. Os armários, ou aquela Ai, parte de cima do guarda-roupa, fala. fiz isso ontem, gente. Até eu me assustei. Limpei até o que como fala, onde o padre não passa, alguma coisa assim. Onde o Papa não passa. É, é um objetivo. Então, assim, manter a casa organizada é um objetivo. Organizar meus guarda-roupas é um objetivo. Então, coloca aí, colocou os seus objetivos. Existem vários objetivos. Eles podem ser materiais, mas eles podem ser também emocionais, espirituais. Ah, fazer mais devocionais, orar mais, ah, me conhecer melhor. O meu objetivo é me conhecer melhor. Preciso me identificar, tô meio perdida, porque tem algumas fases que a gente vive que dá umas crises de existência, né? A gente fica meio perdida. Então, assim, me reencontrar é um objetivo. Então, existem tantos objetivos materiais, né? Estudar é um objetivo mais material, arrumar a casa, mais material ainda. Mas existem esses objetivos que são intangíveis, né? Mas que estão dentro de nós, também são objetivos. Peraí, mãe, que eu não tô ouvindo a senhora. Ativa o somzinho. Ah, o meu é emocional mesmo, é a devocional. Devocional que muitas vezes eu me perco nesse tempo aí. Porque não começa e quando começa não coloca um limite para terminar, Isso, né? E aí acaba ficando muito tempo naquilo, procrastina as outras coisas, acumulam-se coisas para fazer e vai fazer devocional de novo? Não vai. não vai. É desse jeito. É um ciclo, né? Então, colocaram os objetivos. Legal, essa é a parte mais fácil, ok? É identificar esses objetivos. Agora vem um pouquinho do esmiuçamento, que é destrinchar estes objetivos. Por isso que eu falei, não é só colocar um objetivo, vai ter que destrinchar esse objetivo. Por exemplo, arrumar os armários. Tá, arrumar qual armário? Tem o armário da cozinha, tem o armário da sala, tem o armário dos quartos, tem o armário da lavanderia. Qual armário que você vai arrumar? Qual parte do armário que você vai arrumar? São as roupas? São os cobertores? São as coisas que estão, as bugigangas que tá tudo entulhada lá guardada? Você vai separar, vai categorizar. Então, qual parte que você vai fazer? Como que você vai fazer isso? Você vai fazer uma pilha de descarte? Você vai dar para doação as roupas? Você vai selecionar alguns dias para fazer por etapas? Vai fazer tudo no mesmo dia? Então, tem que destrinchar. Eu coloquei aqui, por exemplo, estudar mais. Ah, eu quero estudar mais. E aí, estudar mais é amplo, né? Porque existem vários temas para serem estudados. E é uma coisa que eu acredito que a gente nunca para de fazer na vida, é estudar. Você está estudando sobre finanças, você está estudando sobre casamento, você está estudando um idioma, você está estudando uma profissão, você está estudando uma melhora num relacionamento, está estudando você mesma, como se aprimorar. São vários temas. O que que você vai estudar? Tem que destrinchar. Sobre o que você vai estudar? Quais são os temas que você vai estudar? Então, dentro de um assunto, tem várias coisas. Ah, eu vou estudar estética, massagens, noção da massagem. Tem vários assuntos dentro da massagem para você estudar. Vai desde a anatomia humana até a prática em si. Então, tem um caminho todo para percorrer. Colocar quais temas que você vai estudar sobre este assunto. Quais serão as fontes de estudo? É um livro? É um curso? É um canal no YouTube?
uma página no Instagram que seja, porque hoje o Instagram é carregado de conteúdo, de informação. A gente consegue estudar acessando uma página do Instagram e, como que fala? Maratonando, né? A página ali, olhando todos os posts. É uma forma de você absorver conteúdo. É uma forma de estudar. Quais serão as suas fontes? Tem que destrinchar. Porque uma coisa é falar assim, tá, muito aí eu dou o exemplo do Nihongo que aconteceu comigo, e hoje eu tô mais ponderada nisso porque eu estou aplicando. Eu tô ensinando para vocês. Tá, quero estudar Nihongo, mas por onde eu vou começar? Que curso eu vou fazer? O YouTube tem várias informações, você não sabe por onde começar. A internet tem várias informações, você não sabe o que estudar. Aí vai por um livro, o livro é maçante, você não consegue ficar nele. Então, eu fui categorizando. Eu vou maratonar canal tal do YouTube. Depois que eu assistir todos os vídeos daquele canal, aí eu vou para o curso tal. Depois que eu terminar esse curso, eu vou para o livro tal. E aí eu já vou ter uma base. Deixa eu dar um mudo aqui, que senão a gente não vai conseguir. Vocês não vão conseguir me ouvir. Então, tem que destrinchar as fontes. Ok? Vocês já pensaram nisso? De fazer essa categorização? De destrinchar, eu vou estudar tal curso, vou estudar tal fonte, vou ler tal livro, porque a gente fica meio perdida, né? Quando vai para um objetivo. Tá, coloquei o objetivo agora, pronto. E aí, o que que eu vou fazer? Aí você acaba deixando de lado porque você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe por onde começar. Então é importante ter esse destrinchamento, tá? Colocou, não precisa colocar assim, ó, porque eu sei que às vezes a gente trava, se for pensar, ai, por onde que eu vou começar? E aí é tanta informação, tanta fonte, que você trava na hora de colocar no papel por onde que você vai começar. Então só coloca as fontes que você conhece. Ah, eu quero livro tal, tal, quero fonte tal, tal, quero YouTube, canal tal, quero curso tal, 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 tal. Colocou tudo. Aí você vai identificar, bom, desses aqui, por onde eu vou começar? Aí vai ficar mais fácil de você elencar, né? Então, quando você destrincha lá o que você vai fazer, qual é o primeiro passo que você vai fazer? Primeiro, coloca tudo que você quer fazer dentro daquele assunto. E aí depois, identifica de tudo que eu coloquei, qual é o primeiro passo? Por onde eu vou começar, então, esse objetivo que eu tenho? De tudo que você já colocou. Porque se você for parar para pensar, tá, por onde eu começo, você vai travar. E às vezes você esquece o óbvio. E é normal acontecer isso. Porque a gente fica com a mente prisioneira daquele, por onde eu vou começar? E aí trava tudo o resto. Tá? Então vamos desbloquear isso colocando tudo primeiro, depois você vem elencando. E o terceiro e último é estabeleça período de tempo. Tá? E eu não tô falando assim, ó, um ano, né? Aqueles prazos que a gente vê normalmente o pessoal falando para dar. Eu vou fazer isso dentro de um ano, de 6 meses, de. Não. É aqui que entra o ponto da rotina. Porque vocês já identificaram lá onde precisava adaptar, onde precisava melhorar e os tempos vagos. Então, você viu uma janela lá de horário aberto, 20 minutos, 10 minutos, 30 minutos? É aqui que eu vou colocar esse meu objetivo. É aqui onde ele encaixa. Então, quanto tempo você vai precisar se dedicar àquele objetivo? 2 vezes na semana, 20 minutos por vez. Tá, da minha semana, aonde que eu tenho 2 vezes 20 minutos? É na quarta e na quinta? É no sábado e na segunda? Entendeu? Então, é dentro da sua rotina quanto tempo e quantas vezes você vai se dedicar àquele objetivo. Não coloquem por quanto tempo, porque, como eu falei, a ideia é ser algo infinito.
terminou, se sentiu satisfeita naquele assunto, a gente pula para o outro objetivo. Entendeu? Se sentiu satisfeita naquele objetivo, achou que terminou, tá ótimo ali, a gente já engatilha o próximo. Qual objetivo aqui que eu tenho que cabe aqui? Ou outros espaços vagos vão surgindo, vai encaixando outros objetivos. Aqui eu coloquei um exemplo, e inclusive pessoal, para vocês entenderem bem o que eu tô querendo dizer, tá? O que eu tô querendo passar para vocês. Então, o meu objetivo atual, já que eu estou grávida, faz algum tempo que o objetivo é estudar sobre o parto e o pós-parto, né? Aqui eu coloquei destrinchando, aqui eu já coloquei na ordem, tá? Mas quando eu fui fazer isso, eu coloquei tudo que eu achava que precisava de informação, e aí depois eu fui elencando, colocando em ordem o que eu iria estudar. Então, aqui, destrinchando. Estudar, primeiro, sobre as fases do trabalho de parto. Depois, exercícios para encaixar o bebê. Terceiro, sinais de alerta. Quarto, o que fazer em cada fase do trabalho de parto. Quinto, técnicas de respiração. Sexto, massagens para alívio da dor. Sétimo, posições de parto. Oitavo, o que é violência obstétrica. Nono, plano de parto. Décimo, procedimentos e cuidados comigo e com o bebê na primeira hora de nascimento. Então, aqui estão elencadas todas as coisas, desde a primeira que eu precisava estudar até a última, por onde eu ia começar e aonde eu ia terminar de estudar. Então, eu elenquei tudo que eu precisava fazer e aí fui colocando, bom, o que eu preciso estudar primeiro? Primeiro, eu preciso saber sobre as fases do parto. O que é cada fase, o que acontece em cada fase, qual é o meu posicionamento em cada fase. E aí, segundo? Bom, segundo, então, se eu já sei o que é cada fase, eu sei onde o bebê precisa estar em cada fase. Como que eu faço para encaixar esse bebê? Exercícios. E aí fui colocando, categorizando assim, o que eu precisava estudar primeiro, para o que eu precisava estudar por último, que aí chega lá na primeira hora, né, que é Golden Year, ou Golden Hour, não sei como fala em inglês, fala a hora de ouro, que é quando o neném nasce, aí tem um monte de coisa que dá para fazer com o neném, com a mãe, que tem que ficar atentos ao neném e à mãe. Esse é o meu caso. Então, as fontes, eu elenquei 3 fontes aqui que eu iria estudar. Livro, Parto Sem Dor, que é um livro que fala sobre técnicas de respiração. Doula San, que é uma doula que eu achei no Instagram, e ela tem no YouTube e tem muito conteúdo, coloquei então, achei interessante de estudar, YouTube e Insta dela. E Rai Vilela Físio, que é um curso que ela tem que se chama Parte Sem Medo, que tem bastante conteúdo. Então eu elenquei as fontes que eu vou buscar essas informações que eu coloquei aqui no Destrinchando. E por último, o tempo. Quanto tempo? Qual é o tempo que eu posso dedicar a isso? Segunda e quarta, das 9 às 10. É o tempo que eu vou dedicar. Aí, se acontecer alguma coisa nesse dia e eu não conseguir, eu consigo remanejar? Bem, remanejo. Não consigo? Passou. Próximo dia. Não consegui na segunda? Quarta eu vou me esforçar para conseguir. Mas eu nunca posso deixar outras coisas entrarem neste tempo que eu separei para isso. Então, a prioridade é este objetivo. Prioridade de vocês naquele tempo vai ser o objetivo que vocês colocaram. Tá bom? E uma dica extra aqui para a gente terminar, para a gente finalizar, que é: muitas coisas apenas surgem em nosso dia a dia, né? E temos que encaixar em nossa rotina quase que de forma imediata, mas muitas vezes esquecemos e por isso muitas vezes procrastinamos. Sabe aquele pensamento que surge do nada? Tenho que mandar mensagem para fulana sobre tal assunto. Ah, eu tenho. Nossa, eu tenho que estudar sobre isso no japonês. Olha, falou a palavra, eu não entendi, tenho que estudar essa palavra. Ah, eu
tive uma ideia. Nossa, tive uma ideia de como arrumar meu quarto, meu guarda-roupa. Porque tal coisa tá em cima de tal coisa, se eu tirar, vai ficar assim. O que que acontece com isso depois, gente, que passa pelo nosso pensamento? Se esvai, né? Vai lá para a caixinha dos esquecidos e fica só no perdidos, nada de achados. Fica lá. Por quê? Porque nós não anotamos. Então, a minha dica extra, que essa é, assim, majoritária para mim, é tenha um bloco de anotação, ou um caderno, ou um celular que seja, sabe, o bloquinho de notas do celular, eu já falei isso em outras aulas. Mas algo que você tem acesso quase que imediato. Quando eu trabalhava na fábrica, eu escrevia na mão, no papelão que tinha do lado. Deixava sempre um papelãozinho do meu lado, ou um papel no meu bolso. Papel, uma folhinha solta. No meu bolso. E aí surgia a ideia, eu dava uma olhadinha ali, ver se não tá ninguém olhando. Escrevia rapidinho, só o tópico, tá? Estudar sobre tal palavra. Ou só a palavra que alguém me falou e eu não conseguia reconhecer. E aí depois eu tinha um caderninho onde eu pegava esse papel e passava tudo para lá. E aí você ter esse caderno é um caderno de to-do, que eu falo. Você coloca lá, ó, o que fazer. Coisas que você vai pesquisar, ideias que você teve, mensagem que você lembrou de enviar, pessoa que você lembrou, é aniversário de tal pessoa, tenho que ligar. E aí eu colocava tudo lá, ia ticando, depois tudo que eu ia fazendo. A probabilidade da sua ideia ou do que você lembrou se perder fica muito menor do que se você confiar só nesse HD interno aqui, né? A gente fala que é como um computador. Você tem um HD interno, só que o nosso HD interno ele é limitado. E o que que acontece? Muitas das vezes a gente traz essas limitações achando que a gente dá conta de tudo, de lembrar de tudo, e fica frustrada por esquecer das coisas e por não conseguir fazer, e fica estressada. Então, amplia o seu HD. Vai para o HD externo, que é o bloquinho de notas, é a folhinha, é o caderno, onde você vai conseguir ter ali registrado. Você não vai depender da sua memória para lembrar. Você vai ter ali já registrado no papelzinho. Você vai ter que lembrar de olhar, obviamente, né, para você conseguir ticar. Mas já é uma forma de você não esquecer mais do que fazer. E assim, às vezes, até surge um outro objetivo que não estava ali na sua lista inicial. E aí você consegue, tenho tal objetivo também. E coloca ali no seu caderninho, no seu bloquinho. Ok? Ok. Uma, uma atividade que eu queria deixar aqui para vocês, que ela não Hum. está na mentoria, mas que eu fiz, não sei se eu cheguei a comentar durante as aulas, e não precisa me mandar nem nada, é para vocês mesmo, mas que eu fiz e deu muito certo, assim, para mim e as pessoas que eu pedi para fazer também deram muito certo para elas, que é, vocês têm a sua rotina aí agora escrita, certo? Muito provavelmente não é a rotina, não é a vida ideal que vocês idealizam, não é a vida que vocês gostariam de ter, com todos os seus objetivos colocados, né? Não é. A gente sempre tem a vida ideal e a vida real, né? Eu brinco. A gente tem a vida ideal e a vida real. Então, escreva qual que seria a vida ideal para você? Ou qual seria a rotina ideal para você? Fala, nossa, se eu fizesse essa rotina, seria perfeito. E eu teria a vida ideal. Aí, se eu acordasse 5 horas da manhã, fizesse meu devocional, tomasse um banho, fizesse skincare, fizesse exercício físico, ainda conseguisse arrumar o café da manhã para minha família e tivesse paz para relaxar, para ir trabalhar.
né? A gente vai bolando a vida ideal aí. Aí de noite conseguisse assistir com meu marido no meu Netflix, ainda tem um tempo para ele, tem um tempo para os meus filhos, ainda estudar. Ó, a rotina ideal. Quase que inalcançável, né? Será? E aí a gente coloca a vida real. Peraí, mas minha rotina é essa aqui. Não tô dando conta de metade dessas coisas que eu queria fazer. E aí, colocando esses dois pontos, o que que a gente consegue chegar? No equilíbrio. Equilíbrio. O que eu posso trazer da minha rotina ideal, que eu idealizo, para minha rotina real sem infringi-la, sem deturpá-la, sem ser surreal, inalcançável, inatingível. Mas que eu posso trazer para dentro dessa minha rotina para me tornar um pouquinho mais como eu gostaria de ser, como eu gostaria de estar. Então é interessante que vocês façam essa atividade, tá? Fica aí a ideia para vocês fazerem. Eu fiz, deu muito certo para mim, muitas coisas. Hoje eu consigo ter uma outra rotina ideal, porque a gente nunca vai alcançar literalmente o que a gente quer, né? Alcançou aquela rotina ideal, a rotina ideal vai ser outra. Mas eu consegui basicamente alcançar uns 80% da rotina ideal que na época não era a minha realidade. E aí hoje é. E aí hoje eu olho e falo assim, mas isso aqui também já não é mais o ideal para mim. Agora eu quero outras coisas. Quero encaixar outras coisas. Pelos momentos que a gente vive, pelas fases que a gente vive, né? E aí a gente vai melhorando gradativamente cada vez mais. Aí chega de sair, chega de ficar no zero e agora vai, né? E agora sai, e agora alcança. Então é isso, é essa aula que eu queria deixar para vocês. Me delonguei um pouquinho hoje, mas é a nossa última aula da mentoria, né? Então vão ter mais duas mentorias no próximo mês, só que, como eu falei na aula anterior, vai ser para tirar as dúvidas, esclarecer qualquer auxílio que vocês queiram, qualquer dúvida que vocês tenham, quiser montar junto comigo, a gente monta junto, tá? Então, Ok. vai ser para esse fim as próximas duas mentorias. Tanto é que eu vou sentar aqui sem limite de hora para acabar, tá? Não vai ser tipo, 20 minutos, não. Se precisar renovar de novo a reunião, a gente renova até eu atender as demandas de cada uma, até conseguir ajudar cada uma. Se precisar ir para o particular, a gente vai também. Tá bom?